É um prazer estarmos dando início ao nosso programa Sala de Imprensa. E como sempre, nós procuramos trazer o que existe de melhor em termos de informação, de conteúdo. E nós hoje trouxemos a figura deste eminente advogado, jornalista, professor universitário, um homem que tem atuado em todo o Brasil em razão da sua banca de advocacia, atuado para grandes empresas, atuado também para entidades de classe e tem participado ativamente com as suas matérias em vários veículos de comunicação. Nós estamos falando do professor Dr. Francisco Cabreira. Prazer ter aqui conosco, Francisco. Prazer é todo meu, presidente. É uma honra estar no seu programa. Muito obrigado. Eu gostaria de, nesse momento, na verdade, é importante falar para você, nosso telespectador, o quanto é imprescindível você ter conhecimento um pouco da carreira do professor Dr. Francisco Cabreira. Ele tem inúmeros títulos consagrados já outorgados a ele, como é a medalha Rui Barbosa, a Águia de Aia, a medalha Olavo Bilac, patrono do Serviço Militar, medalha Infante Dom Henrique da Marinha do Brasil, agraciada dentro do veleiro Cisne Branco, que é importantíssimo da Marinha Brasileira, condecorado com Cavaleiro Oficial da Ordem Real Soberana Militar e Hospitalar de São João de Jerusalém, de Malta, a Comenda Cruz de Reconhecimento Social da Cultura das Américas, agraciado no Uruguai, Kohler Order Sovereign and Saint-Paul, em comemoração do ano da França, não é? No Brasil, Colar del Mérito Acadêmico de Latinoamérica, recebido em Buenos Aires, na Argentina, Colar do Mérito Acadêmico da Defesa da Democracia na América Latina, recebido em Assunção, Paraguai, membro colaborador do Instituto Paulista dos Magistrados, vencedor do troféu Supercap Oscar Brasileiro, eleito por votação majoritária em seus pares, e mantém ainda uma página nas redes sociais, YouTube, professor Dr. Francisco Cabreira, controle de qualidade by Francisco Cabreira. Portanto, ele, sem sombra de dúvida, é reconhecidamente um jornalista e advogado extremamente atuante. E o nosso objetivo agora é falarmos um pouco da atual situação do Brasil, principalmente no que concerne ao nosso poder judiciário nacional. Doutor Cabreira, nós temos visto aí, assistido esses problemas que hoje afligem demais o Brasil. E aflige de tal modo que a sociedade tem discutido nos seus mais variados ambientes. Desde a senhora, dona de casa, ao estudante, ao empresário, ao comerciante, ao profissional liberal e as grandes redes de televisão discutido sobre essa questão da prisão ilegal ou não por parte do Poder Judiciário e também desse mandado de soltura por parte do juiz, aliás, do desembargador, não deixa de ser juiz, né? Figura do juiz lá da TRF4, não é? De Porto Alegre. E eu gostaria de saber da sua opinião técnica, o que efetivamente ocorre e nós podemos ter como um balizador de conhecimento nessa área. Bom, caro presidente, é uma honra poder ajudar nesse momento que o país vive, um período incerto, umas aflições, porque são paixões que despertam, mas, na verdade, o Estado Democrático de Direito tem que funcionar. E, no meu modesto entendimento, de forma isenta, clara, como professor, sem se exacerbar um pouco nessa seara do direito penal, mas concentrado mais no direito constitucional, nós entendemos que a sociedade está pressionando, com muito empenho, assistindo, alguns até torcem pelo bem ou mal de alguns. Nós, do direito, abstraímos isso. Então, em homenagem a jornalista e ao próprio mundo acadêmico, nós temos que pautar com serenidade, com tranquilidade, não deixando de pontuar o que nós entendemos em tese como erro. Vamos então começar sendo bem francos e claros à população brasileira. O que o Poder Judiciário está relatando por intermédio
dos procuradores da República é que um grupo infiltrou-se no poder legislativo, executivo e judiciário, o modo de operação foi o mesmo, e antes de adentrarmos nessa esdrúxula e heterodoxa em tese reação perpetrada pelo senhor Favorito, que é um magistrado, sabemos que hoje ele está como desembargador do TRF4. No meu e modesto entendimento, ele exacerbou o direito de um juiz plantonista. Nós temos normas, temos leis e, em último caso, nos socorremos à Constituição Federal. O que ele fez? Quase levou o Brasil a uma situação de guerra civil. Por quê? Evidentemente, o paciente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, desperta paixões e, por outro lado, também deve despertar ódios. O que o magistrado teria que fazer? Tentar pacificar. O magistrado, em tese, ele não foi técnico quando ele exacerbou a sua função. Ora, nós temos uma votação unânime. Um juiz de primeira instância decidiu sobre o caso. Foi ele que se debruçou, precisamente o juiz Sérgio Moro. Decidiu sobre o quê? Sobre as provas incontrovérsias documentais que o Ministério Público, através da Procuradoria da República, apresentou. Provas essas, documentais e testemunhais, tais como depoimento de delatores, depoimentos de testemunhas que tudo presenciaram, algumas que ficaram sabendo dos fatos. Ao final e ao cabo, este magistrado entendeu por bem acatar a tese do Ministério Público. Isso é o Estado Democrático de Direito. Ou seja, os nobres advogados da parte de defesa tiveram como atuar no contraditório e na amplíssima defesa, porque todos nós, acompanhando pela imprensa o brilhante trabalho, estamos percebendo que fora dado a esse cidadão a amplíssima defesa. Ainda ele tem direito, e esse direito, no nosso entendimento, está no STF. É lá que é o palco adequado agora para que ele seja absolvido ou que as condenações de outras instâncias, chamadas instâncias inferiores, sejam referendadas. Então, o que temos de técnico no Estado Democrático de Direito? Um juiz de primeira instância o condenou. 3 embargadores, que supostamente estão acima em tese, confirmaram a decisão desse juiz. Pior, agravaram a pena. Aí temos o recurso ao STJ. Até no momento, os recursos foram infrutíferos. E resta agora ao ex-presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, como um cidadão comum, o recurso ao STF. Através de o recurso extraordinário, ele está pedindo para que a sua pena seja diminuída ou que seja absolvido. Isso é natural no Estado Democrático de Direito. O que não é natural, um juiz que, travestido de desembargador, porque não passa de um militante, militou no PT durante anos, assessor do Toffoli especial, assessor de um ministro, como ele não se avocou como suspeito, porque as regras morais e legais são claras impedido a respeito do tempo, ele deveria ser impedido. Claro. E o que é o impedimento? A população não está dizendo nada que o juiz seja maculado, apenas o impedimento está nas regras cíveis e penais. Aonde... Professor Francisco, me permita, eu estou entendendo perfeitamente, inclusive até uma exposição extremamente didática, mas uma coisa que a sociedade tem imposta no seu desconhecimento, e eu quero que seja esclarecido, eles dizem sempre o seguinte, que essa condenação é ilegal, porque não tem provas, porque não existe provas nenhuma, ele foi, na verdade, condenado de forma política, é, sem sombra de um processo político, e eu queria que o senhor esclarecesse isso, dentro do seu conhecimento. O senhor já disse que foram testemunhas, que foram delações, não é? de agentes que participaram, que na verdade foi formada uma quadrilha, né? Isso, quer dizer, houve um conluio, isso. Não é? Vamos. Quer dizer, perdeu-se aí o espírito do direito e do interesse público para se avocar uma questão de envolvimento puramente criminal, não é? Quer dizer, só isso já é crime. Só isso já é crime, porque a Constituição é muito clara, não é? No artigo 37, onde diz que todo ato público tem que ter transparência, não é? Tem que ter independência, tem que ter publicidade, não é? Não pode ter personalismo, quer dizer, um monte de outros requisitos que todos eles já deixaram de ser preenchidos, tá certo? Agora, em que pese essas questões de ordem constitucionais, mas o que o senhor, conhecedor como é desse processo, que daria para
para que o nosso público telespectador e que nós também pudéssemos compreender melhor a respeito dessas provas. O que o senhor reputa como prova que levou à condenação do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? De forma brilhante, como o senhor colocou, presidente, o papel da imprensa e da advocacia, ambos são reconhecidos na Constituição Federal. São peças fundamentais para o Estado Democrático de Direito. Quem viveu sobre qualquer mundo repressivo sabe disso. E como tal, nós devemos opinar, sim, com base técnica, de forma isenta. O ex-presidente da República, na minha modesto entendimento e na minha tese, foi condenado por um Estado Democrático de Direito com provas incontroversas e cabais. Vou pontuá-las para que a população não caia nessa cantilena de que não há prova, que não foi isso, que não tem prova, que é apenas convicção. Me permita, ocorreu o princípio constitucional do Estado Democrático de Direito, que é o livre direito, tá certo, do processo legal. Devido ao processo legal, do grau de jurisdição, todos foram esgotados. A amplíssima defesa, o contraditório. A ampla defesa, o contraditório. Todos foram oferecidos. Tanto assim que não é um processo político. O processo da senhora Dilma, depois nós podemos explicar em 5 minutos, foi um processo político-jurídico. O processo do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva é apenas jurídico. É um caso criminal, que chamamos de polícia antigamente. Sim. Então, este caso criminal, como nós todos estamos sujeitos à perseguição penal do Estado, e por isso o Estado tem que provar em nosso Estado Democrático de Direito, diferente de algumas nações também democráticas, como os Estados Unidos, a parte deveria estar apenada antes, e aqui no Brasil não. O Estado cabe o contexto da prova cabal. Por isso, alguns dos candidatos, alguns dos cidadãos que estão aí envolvidos ainda não foram condenados. Às vezes são absolvidos por falta de prova. É comum a população ficar irritada, transtornada e falar assim, poxa, mas a gente sabe que o cara roubou. Sabe, mas não provou. E nós, como democratas, só podemos condenar alguém com a prova. Então, voltamos ao caso do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Entenda, um grupo criminoso, em tese, segundo o MP, se associou com outros criminosos, tais como Luiz Inácio Lula da Silva se elege presidente da República sem legitimidade, da mesma forma que a senhora Dilma, ou que seria o Aécio, ou que o senhor Michel Temer. Por que sem legitimidade? A gente não pode ser técnico para explicar para a nova população. O fato da legitimidade está intrinsecamente ligado à forma de arrecadação da campanha. Já temos delatores, e o que são delatores? São pessoas que participaram da corrupção, em grau... São agentes com esse processo de corrupção. Se entregaram a ponto de mostrar para o Estado, porque isso a gente vai ter que ver na Operação Manipule, de mãos limpas e isso, aquilo. O importante, essa pessoa não é o elemento maior na corrupção, não é o chefe, não é o tuticap. Esta pessoa é um partícipe, alguém que estava dentro. Este alguém resolveu, por uma benécia da justiça, às vezes um procurador da República com um grau de esperteza e pragmatismo chega e fala, olha, eu preciso que você entregue não só os valores, como o resto da quadrilha. Sim. E esta pessoa resolve, depois de tentar esconder o dinheiro lá fora, em paraísos fiscais, depois de crime de lavagem de dinheiro, depois de algumas coisas, ela resolve entregar a quadrilha. É assim como foi feito agora na delação de Palocci, que está sendo ratificada em todos os termos. Esta pessoa não é menos ou mais do que o senhor Lula. Ela é tão corrupta em tese e participou também. Acontece que tudo e cada qual o seu mistério, ela tinha os seus atributos, os seus afazeres. Então, um grupo se elege como presidente da República. E por que a campanha todas foram fraudadas? E, em tese, o TSE, em flagrante distonância do que é a sociedade, deveria caçar a chapa. Por quê? Porque sempre nós estudamos direito e nós estamos na jurisprudência majoritária. Quando uma chapa é contaminada com dinheiro sujo, abastecida nos cofres da Petrobras, ou seja, no posto de combustível da Petrobras, ela tirou a legitimidade de um outro candidato. Não foi no posto de Ipiranga. Exatamente. Vamos dar um exemplo. Se o senhor fosse candidato ou eu fosse candidato e nós tivéssemos lá R$1 milhão cada para fazer as nossas campanhas, e esta pessoa, Aécio, Dilma e Temer ou Lula,
receberam 100 milhões, por mais que nós tenhamos uma boa capacidade de argumentação e uma boa vontade, nós não teríamos uma competição de igualdade. Isso está na Constituição, isso está nas leis aplicáveis à espécie, em especial na parte eleitoral. Então a chapa deveria ser cassada, sim. E o quadro desses representantes que não são cândidos, porque não são candidatos, deveriam ser extraídos dos quadros da presidência da República. Porque é uma desonra ele ter nos enganado, traiu toda a população e também aos seus pares, porque ele traiu aquele candidato, vamos supor, o saudoso senhor Enéas, ou seja, todas as pessoas que competem pensam que estão competindo em igualdade, e não estavam. Que é o que a lei eleitoral, prevê. Aliás, exige essa situação, de que haja a igualdade de competitividade entre os candidatos. Por isso chegamos agora sem o que a não falar existe isonomia Exato. política. Aí nós temos o nosso fórum aqui perto, em homenagem aos nossos princípios, que o senhor bem lembrou, Elídio Lopes Pereles. Sim. Ou seja, nós temos o princípio da transparência, princípio... Isso tudo é uma coisa, quando você fala princípio, é que você deve ter esse dogma acima, valores. São morais e valores legais. Primeiro, para chegarmos aos valores legais, a população tem o costume. É o costume que transforma a lei. Por quê? Antigamente, em alguns países, por exemplo, você poderia não ter mais que uma esposa. Em alguns países você pode. Tudo isso são valores dos costumes. Exato. Então, a bigamia, aquele instituto, isso pode ser parte do passado, desde que os costumes vão se transformando. Agora, entenda, isso é democracia. O que aconteceu no Brasil foi esse podre projeto de poder, quando ele estava atuando, ele, após a presidência da República, ele nomeou. Quem é que nomeia um presidente de uma Petrobras? Quem é que nomeia um presidente de uma Eletrobras? Quem é que nomeia um presidente de uma estatal? Bom, o presidente da República nomeia lá o seu ministro, supostamente o seu ministro tem uma reunião com ele, nomeia, e aí nomeia o gerente, o subgerente. Bom, a quadrilha, em tese, estava formada. Formada para quê? Para dar algumas pessoas que apareceram no espectro, os dois irmãos açougueiros, Joésio e Batista, que, de repente, de um pequeno açougue, se transforma nos milionários, a ponto de ter o maior fornecedor de 20, carne do mundo. 30% da fatia americana. Não sabem concordância, mas foi com sabem... o dinheiro da BNDES. Exatamente. E essa caixa está aberta pelo nobre deputado, senador, também agora que está atuando, que é o Ronaldo Caiado. Se nós estamos estarrecidos com o Petrolão, imagino o que será com o BNDES. Porque esse dinheiro, de certa forma, que foi para alguns países como Angola, podem ter voltado de uma forma heterodoxa. E nós vamos chegar lá rapidamente. Então, em tese, o mesmo aparelhamento estatal indevido que foram feitos em várias maneiras, diversas oportunidades, nós podemos mostrar isso em algumas colunas, que um grupo de deputados, tais como Pedro Correia, um monte de pessoas que estão citadas na Ação Penal 470, conhecida como Mensalão, organizaram para subtrair a nossa pátria-mãe gentil. Aliás, hoje, como dizia o saudoso Chico Buarque, ela já não anda tão distraída, porque graças à Lava Jato... Ainda que, com todo respeito, o Chico Buarque também, né, cá entre nós, não é um dos bons exemplos. Né? O exemplo na música. Na música. Porque a parte que nós temos que tocar como imprensa livre, e como o senhor é um expertise na advocacia, sabe, o Chico hoje só nos interessa pelo saudosismo da música, que eu não sei se foi ele que fez. Porque o que ele está tendo hoje é uma visão diferente da nossa, isenta, onde, quando é contra o Lula, é crime político. É contra o Maluf e outras pessoas, é penal. Não. Então, isso é falta de isenção. O senhor Chico Buarque nunca teve, e hoje sabemos, que nunca terá isenção. Porque ele simplesmente faz parte da cantilena de alguns supostos artistas que estão nos levando a uma vida como a Venezuela, de dizer que isso é um crime político, que isso é um coitadinho, que fulano roubou, mas fez. Não. Nós temos que se atentar aos fatos. Os fatos são que um cidadão foi, em tese, imputado de crimes como o Ministério Público seriamente trabalhou, colheu as provas, como muitos falam, mas delação não é prova. É um meio de prova, sim. Porque o delator, além dele entregar as suas palavras, que é lógico que a palavra de um delator não basta, ele entrega junto os paraísos fiscais, os e-mails, as contas. Vamos citar apenas um MBO, Marcelo Baio Odebrecht. Aquele que dizia que o papai falava que não delatava e que acabou delatando.
que hoje está penado aí com 10 anos de reprimenda. 2,5 preso, 2,5 em casa, depois 2,5. E o mais importante, nunca mais pode pisar na Odebrecht para mexer no dinheiro público. Então, veja, esse senhor acabou delatando, e como ele é um engenheiro, normalmente o engenheiro tem e-mails, documentos, ele comprovou para quem mandava. Nós sabemos, presidente, e não vamos querendo colocar isso agora, dos cunhos vexatórios das planilhas. Ali tinha amante, ali tinha Viagra, ali tinha tudo, ou seja, nome e sobrenome das pessoas e como entregaram o dinheiro. O italiano, um diz que não é bem italiano agora, aí o italiano é um manto, igual Paulo, mas existe. Ou seja, ele tinha lá o caminho do dinheiro. Alguns receberam em sofás, como o Youssef mostrou. O que interessa é que as provas são incontrovérsias. E o que é uma prova incontrovérsia no direito? Aquela que não dá para discutir. É uma foto, é a conta corrente no paraíso fiscal, é o cara sendo trade documento ou não, assinado. Documento assinado. E prova material em conteste. As cuecas cheias de dinheiro, que é uma vergonha. As malas andando sozinho para lá e para cá em pizzaria. O apartamento. Os apartamentos. Com mais de 52 milhões de reais e diz que não tem prova. E vamos bater agora no apartamento, por exemplo, do ex-presidente Lula, que ele disse assim, não é meu, porque está no nome da Odebrecht, no nome de alguém. Primeiro, presidente, nós sabemos no mundo jurídico que algumas corporações, como em especial as construtoras, elas mantêm o nome do imóvel em seu nome. Alguns ainda passam procurações de plenos poderes. Construtora é assim. Então, isso nada mais do que apenas uma desculpa. Subterfúgio. Para tentar não mostrar o seguinte. Primeiro, este cidadão, como esse presidente da República, está sendo acusado por graves violações de dar palestras, por exemplo, que nunca deu. Então, ele lavou esse dinheiro da palestra. Um exemplo, o senhor está aqui trabalhando todos os dias. Se amanhã o senhor for assacado, de repente lhe perguntam, presidente, o senhor deu uma palestra em tal lugar, o senhor fala, é só pegar o vídeo. Agora, a pergunta é só, por que será que o senhor Luiz Inácio não pegou os 2, 3 milhões, 1 milhão que ele recebeu de uma palestra, ou 500 mil reais? Não, e outra coisa, né? E disse, olha, eu estava lá... Me permita, professor, dentro do mais ponderado espírito, né, da consideração, veja só, quem que cobraria 3 milhões de reais, 1,5 milhão para dar uma palestra? Sem querer, dizer, presidente, falar eu acho que nem o Peter Drucker... Então, sem querer falar de paixão, o senhor imagine o seguinte, vamos citar alguns exemplos que o senhor vai concordar comigo. Se o Bill Clinton, se o presidente Obama, se o Fernando Henrique Cardoso, que passam à margem dessas suspeitas, que tem uma característica profissional, cada qual na sua área, mas que cobram, em praxe, desculpa a expressão, 100 mil dólares, porque a gente tem que basear, mas hoje o nosso presidente Fernando Henrique acho que nem conseguiria cobrar isso, mas vamos falar em 200 mil reais. Se ele cobra isso, uma entidade paga, presta, dá recibo, sem querer despertar um ódio, uma paixão. O presidente Lula não tem mérito algum para cobrar 1 milhão. O que o presidente Lula poderia dar das suas habilidades em troca desse 1 milhão de reais? Lógico que, com tudo que ele ganhou na vida, ele podia ser pro bono, ir lá de graça. Mas veja, ele não tem um vídeo, ele não tem uma comprovação, ele não tem uma matéria, ele não tem argumento. O argumento que ele deu, e nós sabemos que está gravado, ele mesmo se gabando, que foi uma vez uma palestra com o nosso saudoso Roberto Marinho, e mais, se não me engano, o ex-prefeito de Curitiba. Jaime Lerner. Isso, excelente. E ele disse que mentiu publicamente, fora do Brasil, dizendo que nós tínhamos, vamos supor, 2 milhões de crianças. Isso, e o Jaime Lerner falou, Lula, não dá. E ele dando risada, a gente falava qualquer número. Quer dizer, não sou eu que estou falando. E naquela época... E aí a imprensa não fez a meia-culpa, que deveria, porque às vezes cobra muito do senhor Trump, do senhor presidente estabelecido, cobra muito do nosso presidente estabelecido, mas não cobra aquilo que o próprio candidato e presidente está lá e usou de mentira, usou de inverdades falaciosas para se eleger e para se manter no poder, porque depois ele continuou mentindo. Aí vamos ao fato. Quando ele está no poder e nomeou os seus baruscos da vida, os seus... e tem uma passagem também que quase ninguém se lembra, eu quero revivar, que um dia nós conversamos aqui. Já falecido, e não vamos falar, um ex-presidente da Petrobras, que é falecido, por isso não vou citar o nome dele, mas todos, é até o nome de uma rodovia famosa, que de repente liga São Paulo ao Rio, um dia o Lula, conversando com ele, disse assim, olha, nós precisamos nomear aí uma pessoa que foi envolvida nisso, como Paulo Roberto Costa Severo. Ele disse assim, não, mas na Petrobras, presidente Lula,
temos um rito a ser seguido. Não é assim, o senhor vai nomeando. E ele disse, ô Ciclano, senhor falecido, se nós formos pelo rito, nem eu era presidente da República, nem você presidente da Petrobras. Olha, se a semana que vem o conselho não aprovar o nome que eu quero, eu mando o conselho embora. Está gravado nos áudios. Isso, quer dizer, é a forma republicana e democrática que o Lula tocava. A sua administração. Então, veja, um senhor que tinha um nome de ministro, que foi presidente da Petrobras, falando com ele de forma educada, com toda a fleuma, olha, não é bem assim, não posso, isso não é um sindicato. E ele traduziu dizendo, é sim, e se não tiver bom, sai todo mundo. Então, veja, a partir do momento que ele fez esse petrolão, ele começou a sangrar a nossa Petrobras e outras estatais, vamos provar. O senhor Eike Batista já se entregou, já foi apenado, está sendo processado. 30 anos. E disse claramente o que bate com o seu Marcelo Bahia Odebrecht, o MBO, e com a planilha da sua secretária, que foi presa, com todos os nomes, que a senhora Gleisi é tida como amante, que o outro é Viagra, todo mundo está lá. E todo mundo que está lá tem que se explicar, não é se explicar se é amante ou se não é amante, tem que se explicar com dinheiro público. Nós não estamos preocupados aqui com o que o senhor presidente Trump faz na vida privada. Nós estamos preocupados aqui com o que o senhor Lula fez na vida privada, se ele tinha 2 apartamentos com a dona Rose no mesmo lugar, porque há informações que a senhora Marisa foi comprar um imóvel lá, porque lá estavam também outras pessoas, que neste mesmo prédio existe congregação de suposta rede bancária em off, que era a rede que alimentava, porque todos deverão se lembrar, que quando o senhor Youssef foi preso, acabou com aquela mamata. Primeiro começou do senhor Max Valério, que era o aloprado, carregando malas para lá e para cá. Aquele sistema caiu por terra, então melhoraram com o doleiro. O doleiro, quando ele caiu, precisaram abrir bancos no Panamá, em lugares que nós não temos acesso, porque hoje a Suíça é um exemplo, e algumas autoridades americanas são exemplos de repatriamento, exemplos de você ter descoberto as organizações criminosas, outros países, nações ligadas em especial à Rússia ou algum paraíso fiscal, por exemplo, o Panamá, não fornece nada para nós. Algumas ilhas que temos aí, conhecidas como as Ilhas Caimãs, também não fornece documentação necessária para isso. Então, o rastro do dinheiro é muito importante. E o magistrado que se debruçou de primeira instância entendeu por bem que as provas eram incontrovérsias documentais. Documentos são e-mails, bancos, lavagem de dinheiro. Hoje se sabe que o seu Palocci já tem, para ser devolvido, mais de $1 bilhão lá fora. Então, isso não é que não tem prova, tem. O que acontece é que não posso chamar de esquerda carcomida, porque ofenderia a China e a própria União Soviética, esses populistas acham que com essa cantilena vão nos enganar, dizendo que não tem prova sim. O melhor seria para esse tipo de partido, primeiro que, pontuando sobre a lei eleitoral, a rigor, partidos como o PT, PP e muitos outros deveriam estar extintos nesse momento, porque é só nós lermos as legislações aplicáveis à espécie. O que diz a legislação? A legislação diz que um partido que recebe verba de uma organização criminosa tem que ser extinto. Ela diz também em seus incisos e artigos que, por exemplo, receber dinheiro externo. Nós temos uma acusação do Gaddafi, que deu dinheiro para o Lula. Nós temos um índio chamado Terena que diz que sabe de uma época que jurunas foram lá fora e viram malas. Nós temos, então, testemunhas. Nós podemos levantar esses fatos, não estão prescritos. Nós temos aí, via Angola, devolução de numerários para partidos políticos e para candidatos que não são cândidos. Então, isso por si só já bastaria para que essa sigla fosse extinta. Para extinguir essas pessoas de bem... Político-partidárias. As pessoas de bem dentro do PT, do PDT, do PSDB, poderiam criar novos partidos, porque nós não estamos aqui condenando um partido X ou um partido Y, porque o partido não rouba sozinho. Nós estamos condenando quem? Estamos condenando as pessoas que, às vezes, traíram as convicções dos seus próprios agraciados ainda dentro do partido. Não é só trair o eleitor, porque nós sabemos que tem muita gente boa em muitos partidos, mas, às vezes, aquela maioria que está no comando acaba suprimindo até de forma violenta, e o senhor sabe muito bem que, por exemplo, o PT é um deles,
que suprimem a sua opinião contrária, quando às vezes você quer alertar, muitos outros, o senhor Hélio Bicudo e quantos outros nós tivemos aqui que disseram que não ia dar certo e hoje estão fora. Por exemplo, o Palocci, quando era amigo e confidente de Lula e Dilma, excelente. Depois o Palocci, quando resolveu delatar, virou médico, frio e calculista. Já arruma um estereótipo de que ele não é negro, ele não é homossexual, ele é médico, branco e frio calculista. Por isso é que ele está fazendo. Não, ele resolveu falar a verdade porque não tem mais como esconder. Está preso. E aí nós temos uma cantilena que vem. Os poderes legislativo e executivo, dominados pelos poderes, tais como Roberto Jefferson, Pedro Correia, tudo na Ação Penal 470, provado e sacramentado. Algum deles não satisfeito, porque a pena seria revista, de uma certa forma, resolveram continuar no Petrolão. Foram pegos de novo. O senhor, que é um presidente muito instruído, porque tem a veia jornalística e advocatícia, sabe que os procuradores da Lava Jato inovaram. Enquanto no Mensalão foi dividido em uma ação que demorou anos e as consequências penais foram brandas, os procuradores foram dividindo em fatias. E agora o ex-presidente Lula, como muitos virão, como o Aécio, como tantos outros... O presidente Lula, é importante dizer que além dessas condenações que ele teve por esses dois crimes, que inclusive não terminou a respeito do sítio, não é, em Atibaia, mas ele tem mais... Responde mais cinco inquéritos que podemos dizer pesadíssimos. Não, e já com denúncias. Então, veja, com denúncias e estamos aqui. Por exemplo, este ano ainda, se tudo correr bem, em primeira instância, ele será sentenciado ou absolvido em mais 2 processos. O do sítio o do sítio de Atibaia e do processo de Brasília, que acusam de lobby com algumas concessionárias, algumas isenções, e também no CARF da Receita Federal, sim, onde grandes empresas conseguiram se beneficiaram através milionários através do renúncia fiscal, exatamente, em razão do que o presidente... Então, essas condutas, veja, essa é importante porque não sai só de um juiz, são vários. Sim. Como o Cabral foi apenado no Rio de Janeiro por um juiz, ele pode ser apenado por um outro. Isso vai mostrar que não tem um justiçamento, e sim uma justiça. Alguns juízes são mais duros, e nós, como na parte defensiva, como advogados, não concordamos. Nós queremos que dê um amplíssimo direito de defesa a todos, inclusive ao Lula, mas que isso não ultrapasse o limite como esse senhor Favreto, travesti desembargador, ultrapassou. Por quê? O senhor Gebran Neto, que é o relator do caso, pegou os autos que o senhor Moro, um juiz, fez de primeira instância e sentenciou. O senhor Gebran foi o relator e a votação foi unânime. Os outros 2 desembargadores também concordaram, inclusive aumentaram a pena do senhor Lula. Bem, esse senhor Lula pôde recorrer ao STJ, teve os recursos negados até a primeira monta e agora está no STF. De repente, numa época de Copa do Mundo, numa época que a população está aflorada, os sentimentos, solta-se o senhor José Dirceu através de um militante político chamado Dias Toffoli, travestido hoje de membro do STF. E por que eu digo militante político em tese? Porque todos podem ser indicados, não há problema, mas ele deveria se avocar de julgar, por exemplo, Toffoli foi empregado de Zé Dirceu, Toffoli tem uma procuração de Zé Dirceu como advogado, Toffoli foi subordinado de Zé Dirceu e Toffoli esteve na AGU. Nós deveríamos ter, e é isso, por isso que a democracia é bom. Para o nosso público entender, é a Advocacia Geral da União. Isso, a Advocacia Geral da União. O maior órgão dos advogados que defende os interesses da União. Pronto. Por si só, Toffoli deveria esperar uma quarentena, no meu modesto entendimento, de no mínimo 1 ano e de no máximo 2 anos, para que ele assumisse um cargo que tivesse conflito de interesse. E o que seria o conflito de interesse? Imagine, se está escrito no nosso Código Civil e Penal, e na nossa Constituição, faz menção que um juiz não pode ser amigo da parte, inimigo da parte, e similares, como que eu vou aceitar que o Toffoli, que foi empregado, Zé Dirceu, subordinado, Zé Dirceu na Casa Civil, advogado geral da nossa União no período Lula, pudesse julgar o PT, o Lula ou o Zé Dirceu? Como aceitar que o senhor Ricardo Lewandowski, eleito segundo a mídia Rota da Polenta,
lá em São Bernardo do Campo como procurador, foi alçado ao Supremo, ele pôde fazer no processo político, jurídico da senhora Dilma, que foi expurgada a bem do serviço público pelo cometimento em tese de crime de responsabilidade. Veja, o senhor Lewandowski rasgou a Constituição e jogou fora a nossa jurisprudência, porque nós tivemos, triste fim, mas um ex-presidente chamado Collor, que começamos um processo de impeachment, não terminou porque ele renunciou, mas veja, mesmo renunciando, ele teve como pena suplementar, depois da vírgula, os seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Foi para fora do Brasil, respondeu os seus procedimentos, voltou e foi eleito. Isso é democracia. Verdade. Desculpa, azar dos alagoanos que votaram nele, mas é democracia, nós temos que aceitar. E temos que respeitar a opinião do eleitorado alagoano. Inclusive, que o elegeu senador da República. Exato, inclusive dos e aliás, o que é importante é que nós vivemos, no fundo, um Estado democrático de direito meio, não é, capenga. Isso. Não é? Em função até, você está falando, aqui nós temos na nossa revista Imensitar, a figura, não é, do nosso ilustre ex-desembargador, o José Renato Nalini, que foi... Figura exponencial, que foi nosso amigo íntimo. Secretário de Educação. Probidade. É? E também um exemplo de probidade, de seriedade, de total zelo com a coisa pública. E essa revista aqui é fantástica, né? É a revista do nosso querido amigo Cláudio Moisés, que é o nosso vice-presidente diretor de eventos aqui da PI. Nós, inclusive, vamos agora no próximo dia 14 e 15 de setembro, né, realizarmos um grande evento, né, um grande evento que será o 23º Encontro Nacional de Imprensa aqui no Brasil, trazendo aqui em São Paulo, trazendo 27 estados representados, né? E vamos fazer um evento no Imensitar e aqui, não é? Aqui no nosso auditório, ó, o Imensitar é esse centro de convenções aqui maravilhoso, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, peraí. Deixa eu pôr aqui bonitinho. Esse aqui, ó. Esse é o Imensitar. Fantástico, né? Muito Será bonito. uma honra participar. E como... Eu quero, inclusive, que você esteja conosco e possa, inclusive, participar ativamente, né? Com a sua cultura, olha que belo auditório. Maravilhoso. É, um auditório fantástico, auditório para mais de 2.000 pessoas. Vamos ver se a gente consegue trazer aí umas 1.500 pessoas. E como o caro presidente vem lutando, eu não canso de elogiar o Passar trabalho. as suas mãos a sua eu agradeço. Doutor Nalini, como Vossa Excelência, dispensa comentários, mas seria importante a gente pontuar. Do mesmo jeito que um general espanhol, chefe da Guarda Pretoriana e também comandante do Exército, da Legião do Norte, do Império Romano, dizia: o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Fazemos em vida e que fazemos em vida ecoa na eternidade. Doutor Nalini e o senhor ficam para a prosperidade, pois a atitude do doutor Nalini, que conhecemos há tantos anos, na área da educação, ex-presidente do Tribunal de Justiça, tratando a todos os advogados, sim, com uma sabedoria, com uma atenção, e hoje se dedicando ao governo do Estado de São Paulo, nessa parte tão terrível que está a educação. Então, essas pessoas têm o nosso apoio e o nosso espírito de agradecimento, porque sem o senhor dar essa oportunidade para nós colocarmos o contraditório na imprensa, nós apenas estaremos desinformando. É verdade. O que a grande maioria da imprensa hoje faz é colocar, e eu disse até que ela é o quarto poder, aparelharam-se alguns membros dessa quadrilha dos 3 poderes, a saber, legislativo, executivo e judiciário, mas não sem antes, com a anuência de grande parte da mídia, do quarto poder, que hoje é o que mais julga e mais absolve, e sem as devidas provas ilícitas, ou lícitas. Por quê? Porque sabemos que alguns, eu não vou citar nome para não ser deselegante, colegas da imprensa, saem na televisão... dando tiro para tudo quanto é lado, acusando todo mundo, sem prova alguma, e o que é pior, sem o devido processo legal, sem interpretar o princípio singular
de que todos somos inocentes até que se prove em contrário. Mesmo... E outra, e hoje existe uma coisa que é cruenta, que é realmente algo que fere de morte qualquer cidadão de bem, qualquer cidadão que pretende viver numa sociedade livre e democrática, que é ser acusado sem provas. E o pior, quem acusa é que tem o dever de provar. Não é que eu acuso uma determinada pessoa de ter feito A, B ou C e ela é que precisa provar a inocência. Isso não existe. Hoje é um conceito normal na nossa imprensa. Com todo respeito, meus colegas, vocês estão errados, vocês estão equivocados. O que acontece é o seguinte, eu sou um cidadão de bem, o professor Dr. Francisco Cabreira é um cidadão de bem, é um homem que tem se debruçado aos livros, à cultura, ao conhecimento jurídico, e se amanhã eu, que hoje sou amigo dele, sou conhecido dele, quiser criticá-lo ou quiser processá-lo, é um direito legítimo meu. Agora, só que tudo que eu alegar sobre a personalidade ou a figura do Dr. Cabreira, eu tenho a obrigação de provar. E não o Dr. Cabreira é que tem que provar que o que eu estou alegando contra ele é mentira. Quer dizer, nós chegamos hoje a esse despautério. É uma coisa absurda. Não dá para entender. Numa sociedade democrática, num país como o nosso, nós fomos a 8ª economia do mundo. Hoje somos a 10ª. Estamos perdendo para o México, né? Perdemos para a Itália. Com todo respeito, a grande verdade, sem demérito nenhuma do México e da Itália, que são 2 grandes países, mas nós éramos a 8ª economia do mundo. E não só estamos a 10ª, já vamos para a 11ª. E eu quero lembrar a vocês, eu já disse isso numa aula e eu espantei muita gente. O senhor sabia, a senhora sabia, você estudante, a senhora dona de casa, você meu telespectador, você jornalista, você acadêmico, você sabia que a Venezuela, em 1990, era a 2ª maior potência da América do Sul? Exatamente. E hoje está em 50º, 70º, 93º lugar, ou seja, despencou, era a 2ª maior potência econômica, financeira, social da América do Sul. E nós podemos pontuar nesse setor de Venezuela, que sabemos que é um país extremamente democrático, sim, rico com o petróleo, e que esse podre projeto de poder populista bolivariano passou sempre com a contribuição financeira e econômica do nosso hoje presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, pois estamos sempre marcando situações em que a Venezuela, depois da queda do Muro de Berlim, a União Soviética parou de injetar dinheiro, sim, em alguns países. Criou-se um novo modelo, foi criado o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, por si só, os partidos que participam... Isso é importante. O senhor sabe quem foi o autor da criação do Foro de São Paulo? O senhor Fidel Castro e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, participaram ativamente o senhor José Dirceu, o senhor José Eduardo Cardoso e diversas outras autoridades no Brasil. E o próprio Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique, inclusive pela lei eleitoral, alguns dos partidos, inclusive resvalam em PSDB, em PT, deveriam ser extintos. Porque dentro deste Foro de São Paulo, que estão aí mais de 100 partidos, temos as Farcs. Então, na lei eleitoral diz que qualquer partido político brasileiro que se associe com organizações criminosas deveriam ser extintos. Então, não estou aqui trazendo outra novidade, coisa também que é importante. Olha, eu particularmente tenho bons amigos do PT e estimo todos eles. São gente honrada, são gente de proba. E eu posso citar, inclusive, um deles, o Zé Eduardo Martins Cardoso, quer dizer, um jurista de alta escola, um homem preparado, um professor universitário, já demos aula juntos. Nosso colega. Nosso colega, advogado. Começou como procurador do município de São Paulo, foi secretário, foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo, foi deputado federal, chegou a ministro da Justiça. Foi um dos primeiros, junto com o Hélio Bicudo, a colocar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, há 30 anos atrás, numa comissão de ética. Numa comissão de ética. Zé Eduardo Cardoso, se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar que ele foi um dos primeiros a cobrar do presidente Lula ética. E por isso, talvez ficaram até estremecidos. Então,
temos Eduardo Suplicy. Então, agora, a grande verdade é a boa. seguinte, muito Eduardo Suplicy, Então, o senador Eduardo Suplicy. Nós não estamos aqui contra o Partido A ou o Partido B. Nós e estamos tantos aqui... outros, eu poderia, não é? O próprio Rui Falcão. Temos também, um homem sério, um homem digno, por isso é que um homem de valor. Agora, o que não dá pra gente entender é como, não é? Hoje, inclusive, se você entrar no Google e coloca lá no Google as maiores facções criminosas do mundo, o PT está em terceiro lugar. Partido dos Trabalhadores. Vamos ser pragmático e como exemplo que o doutor Moro gosta de ser pragmático, a justiça. Veja, o DEM, que tiveram várias nomenclaturas, ele teve um senhor, que era um senador, chamado Demóstenes Torres, o senhor lembra? Demóstenes Torres, eu conheci o professor Demóstenes Torres, do estado de Goiás, foi procurador-geral da Justiça e foi membro da Associação dos Procuradores-Gerais de Justiça como presidente. Simplesmente, da noite para o dia, de acusador, ele virou acusado por um suposto envolvimento com Carlinhos Cachoeiro, com Bicheiro. Pronto. O que o DEM fez? Em 30 dias... Expulsou ele do partido. Qual é a nossa cobrança para os petistas honestos, para os PMDBistas honestos e assim os istas da vida? É que quando uma pessoa é acusada... Condenada, comprovável. Por crime que é o crime de administração pública, eu não digo se ele teve a infelicidade de atropelar alguém ou matar alguém ou aquilo, que isso é um contexto diferente. Não, eu estou dizendo assim, nós, eleitores e professores, acadêmicos... que mexe com a sociedade, com a coletividade. Com o dinheiro que nós arrecademos via impostos indiretos e diretos. Nós somos arrecadados pelos tributados todos os dias, direta e indiretamente. Aquele coitadinho que fala, mas eu não pago imposto. Paga sim. Você paga lá no McDonald's, você paga lá na concessionária, você paga no metrô, você paga indiretamente. Quando você vai comprar então, nós do povo mantemos o poder. E eles, os eleitos, são nossos empregados, ditos funcionários públicos. Pagos. Então, como servidores públicos. Servidores. Como tal, devem estar... Se não querem essa pecha, vá procurar outro emprego. Exatamente. Vá para a vida como nós. Matamos um leão por dia. Entendeu? Matar um leão por dia. Sabemos quanto custa o preço do café, o preço da caixa de fósforo. Não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Bom, esse juiz, como o doutor Naline aqui é um exemplo, um magistrado, um desembargador, um presidente do TJ, isso sim é um exemplo de pessoa de conduta. Agora, veja, esses são os exemplos que nós temos que aplaudir. E também criticar como entendemos que o senhor Gilmar Mendes, por exemplo, muda ao sabor dos ventos as suas próprias jurisprudências. Quando é contra o Aécio é uma coisa, contra... Não. Então hoje nós temos no Supremo, infelizmente, um causador de insegurança jurídica. São facções que estão ali dentro. Podemos dizer, em breve síntese necessário, facções... no mínimo ideológicas. No mínimo. Lewandowski e Toffoli representam o partido do PT. Lulopetismo. Bom, aí o senhor tem o nosso querido, saudoso voto vencido Marco Aurélio Melo, que sempre destoando de todos, mas não fica constrangido quando a sua filha é nomeada como desembargadora, para julgar os casos também da senhora Dilma. Como o senhor ministro Fux também não fica constrangido quando sua filha é nomeada desembargadora no Rio de Janeiro para julgar certos casos. E olha, nunca, como o senhor bem colocou, falando mal dessas meninas que são novas, pelo contrário, deve ter sabedoria jurídica, conduta ilibada, é o que esperamos. Como temos muitos amigos dentro do PT, do PSDB, do PMDB, não vamos confundir a nossa amizade a preço, porque até que prove o contrário, essas pessoas têm direito, como a Constituição muito bem frisa, e é muito clara nesse ponto, que o Estado tem que provar e todo réu tem o direito à sua ampla defesa. Então, muitos dos nossos amigos que um dia votamos, por que não dizer, por exemplo, presidente, não sei do senhor, o senhor lembra, eu faço uma meia-culpa, porque já expirou o prazo, já decadenciou, na época, por exemplo, que estava Collor e Lula, eu era favorável a Mauro Covas. Então, 1979. Então eu fui lulista. Eu não fui do Collor. Na minha época eu pensava, bom, eu acho que eu preciso desse projeto. Agora, isso não quer dizer que se eu me sentir traído pelo que o Lula fez, eu tenho o direito de não pontuar. Do mesmo jeito que, para mim, ele e o Collor são pessoas que devem sair da vida pública, mas sair de forma democrática, pelo não voto. Ou seja, vocês têm que entender que democracia é isso. Não é o que está na Venezuela,
onde, por exemplo, um cidadão que é dono da Smartmatic manda um modelo de urna que só tem hoje na Venezuela e em Cuba para o Brasil. Como acreditar que as nossas urnas não são fraudáveis se a Alemanha, se os Estados Unidos, se Israel e outras nações, até o Paraguai, não querendo ofender, mas é porque está perto, quando eu digo até o Paraguai, que o Paraguai cresce 5%, 6% ao ano, vem numa administração fundamental, expurgou um falso bispo, que como bispo tinha 4 ou 5 esposas e filhos, o Lugo. Então, o Paraguai dá um exemplo de democracia hoje, na atualidade. Essas urnas eletrônicas... Era bolivariano. O Lugo era bolivariano, lulopetista. Então, e um bispo que tinha... Olha o time, né? É Lugo, é Maduro, é aquele lá da Bolívia, o cocaleiro Evo Morales. Cocaleiro, um dos maiores representantes dos cartéis de cocaína do mundo. Temos o Deusvaldo, que é o Cabelo, que é o vice-presidente da Venezuela, acusado fortemente de tráfico de droga nos Estados Unidos. Temos parente da esposa do Maduro preso nos Estados Unidos, que foram para lá. É o filho dele, né? Então, temos assim, acusações pontuais. Agora, não estamos aqui e outra, nós não estamos criticando partidos. Nós estamos falando a verdade. Quer dizer, nós estamos constatando aquilo que já está provado nos autos. Estão provados no processo. De forma incontroversa. E na mídia, e na grande mídia. Por exemplo, hoje nós pontuamos. Existe uma forma do ex-presidente Lula ser absolvido. Sim. Ela está na mão do Supremo. Então, o que o telespectador e o eleitor têm que entender? O que nós estamos falando aqui é que ele está condenado em primeira instância pelo Esmo Moro, condenado em segunda instância pelos 3 embargadores de TRF, condenado pelo STJ, que também é uma corte superior. E a corte final, que seria a Suprema Corte, pode absolvê-lo. E aí nós vamos dar a notícia. Foi absolvido. Não há prova nenhuma mais, porque aquela corte tem o poder. Mas, por enquanto, não estamos falando mal do presidente Lula. O fato é este. Agora, o que pega muito mal e acaba com a defesa técnica... Mas isso, me permita, eu acho até o seguinte, dizer que a Suprema Corte pode, eu acho que lógico, ela pode, ela tem esse poder, mas com as evidências dos autos, não é? Com o que existe hoje no processo... Eu arrisco uma opinião, jamais ela vai mudar uma linha dentro do Estado Democrático. Exato. Porque se ela mudar, aí nós agora, podemos se esse questionar... país virar bolivariano, não é? Se ele virar... Aí poderíamos... E tem grandes forças de Por isso é que nós estamos aqui. Em razão dessas eleições, das próximas eleições. Nós estamos aqui por quê? Porque quando um juiz, desembargador, militante, travestido, tenta soltar um condenado... na calada da noite. No período de Copa do Mundo... Porque foi no sábado e o pior à noite, pro domingo... todo telespectador tem que entender. Depois tinha uma vírgula dizendo assim, sob pena de responsabilidade. Para vocês incautos, sabe o que quer dizer isso? Para vocês, nobre povo brasileiro, que o Moro poderia ser preso e o delegado da Polícia Federal poderia ser preso. Porque quando esta autoridade diz, doutor Redó, cumpra isso sob pena de responsabilidade, ele está dourando a pílula para dizer o que o doutor Redó sabe, que se o senhor não cumprir, o senhor vai preso. Então nós poderíamos ter... Ele ameaçou, ele ligou para o delegado e falou para o delegado, se o senhor não for lá agora soltar... Isso. E o delegado peitou ele, inclusive o delegado foi matéria... De forma educada, de forma republicana, ele disse, olha, eu preciso fazer o exame de corpo de delito. Não vai fazer não. Isso são provas que estão sendo anexadas aos autos administrativos, que ele responde o seu favorito no CNJ. E o CNJ vai afastá-lo liminarmente. O que é triste saber é que na nossa democracia, e nós precisamos aperfeiçoá-la, na Lomã, feito por juízes como o doutor Nalini, todos aí que admiramos, também tem juízes... Explicar para o nosso telespectador, Lomã é a lei de organização da magistratura. Isso, a lei orgânica da magistratura. Então, o que tem lá de incongruente com o nosso novo mundo hoje? É que os juízes afastados, como aquele do caso do Eike Batista, por exemplo, que mandou dar o piano para os seus amigos, que pegou o carro do Eike e passeou, não que o Eike não seja desonesto, que pegou os dólares e os euros e pôs na sua conta, este juiz está sendo afastado e ninguém fica sabendo com o dinheiro pago por nós. Ele vai ser afastado ao bem público. Nós temos que levar aqui em consideração, já que nós temos o objetivo de esclarecer, uma coisa que não pode continuar dentro do Poder Judiciário, esse juiz lá do Rio de Janeiro que foi afastado, ele foi afastado, é verdade, mas a bem do serviço público, mas continua com todos os seus vencimentos, sem que haja redução em nenhum. Inclusive aquele monte de penduricalho que todos os juízes recebem. O novo presidente da República, isso é um absurdo. O novo presidente da República podia chegar com competência moral e honestidade, eleito qualquer um, seja do PT, do PMDB, do PSDB, de qualquer partido.
qualquer um. Esse presidente da República tem o compromisso de levar a nação e dizer, vamos votar uma lei para acabar com esse item da magistratura, onde um juiz condenado por surrupiar o dinheiro público ou por fraudar a democracia merece ser afastado, sem vencimentos. Acabou, E perder também, todos os direitos. E também, como qualquer cidadão, um deputado, como um governador, quando perde os seus direitos, não recebe esse vencimento. Lógico. Então, antes de falarmos de reforma de Previdência, desses engodos todos que a nação sabe que é tirar do seu, nós precisamos pontuar. Por que a nossa AGU não cobra os maiores devedores da Previdência? Por que nós não pontuamos o seguinte, esse auxílio paletó, que nós, na época nossa, que o senhor Fux está há 3 anos, quase aí por aí, com uma liminar dizendo que concorda. Ora, nós não somos contra um magistrado, nem um promotor, nem um advogado ganhar bem. Pelo contrário, tem que ganhar muito mais. Mas teria que ganhar de um jeito simples. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma honra recebê-lo aqui, professor. Eu vou convidá-lo mais vezes. As suas explicações didáticas foram extremamente, não é, compensadoras para o nosso público telespectador. E eu confesso que realmente nós temos hoje que ter a coragem de debater cada vez mais. Eu agradeço imensamente. O papel da imprensa é fundamental na democracia de um país. O senhor, como sempre atendendo a esse pleito, é fundamental que o senhor dê o direito à voz de todos para que possamos debater e possamos melhorar a nossa democracia. E como dizia a nossa querida dama de ferro, Margaret Thatcher, sempre disse, em breve síntese do necessário, o comunismo ou o socialismo dura até que não sejam expropriadas todas as últimas gotas do sangue e do suor dos capitalistas. É verdade. Presidente, Parabéns. foi uma honra Muito estar obrigado. aqui para debater com o senhor. Parabéns mais uma vez a todos que pela acompanharam o nosso programa Sala de Imprensa. Até uma próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau. Um abraço.